Horas da noite? Vou participar sim. Estarei presente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a apresentação. Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada, tá bom? Então, vamos continuar aqui a aula de filosofia. Na aula passada, nós estudamos o pensamento antigo e nessa aula nós vamos estudar o pensamento medieval e moderno, tá certo? Na aula passada nós vimos que tudo começou ali, que o mito também tem uma forma de filosofar, né? Nós vimos também que a filosofia pré-socrática, os naturalistas, vimos Sócrates, Platão e Aristóteles, uma forma assim de revisar o conteúdo. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela. Então, nós vimos na aula passada. E outra coisa, viu, Gabriel? Gabriel e quem entrou agora na sala, deixa eu ver aqui, São Gabriel. O outro saiu. Paciência. Viu, Gabriel? Se você não assistiu a outra aula, Pedro, Gabriel e Pedro, se você não assistiu a aula passada, lá tá gravado. Tá lá no grupo também a aula gravada, tá? Tem um link para a aula, tá bom? Bem, nós vimos na aula anterior os pensadores, né? Depois vimos os pré-socráticos, vimos Sócrates, Platão e Aristóteles, e claro, as principais correntes de pensamento do período do helenismo, que é o estoicismo, epicurismo, ceticismo e o cinismo. Hoje nós vamos ver outro período, é o período medieval, né? Que é o período medieval, que assim nós vamos estudar aqui agora o pensamento de Santo Agostinho de Hipona, que é um dos grandes nomes da patrística. Patrística quer dizer, vem da palavra pai, né? Patrística vem da palavra pai. Por que pai? Pai da igreja, né? Um dos primeiros filósofos da igreja, tá? Da igreja católica, tá bom? Então veja que ele aqui já é depois de Cristo, né? Depois de Cristo, viveu no século meados do século II, terceiro, século II, século III, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Bem, a verdadeira medida do amor é não ter medida. Que frase bonita. Anastácio, o que você entende por essa frase? A verdadeira medida do amor é não ter medida. O que você entende por esse pensamento, Anastácio? A verdadeira medida do amor é não ter medida. Que bonito, né? O que vocês pensam? Não somente a Anastácia, mas o Gabriel e o Pedro também podem contribuir. Podem colocar no chat. Ah, eu assisti. Que bom, Pedro. Que bom. Assistiu ao vivo ou depois? Ao vivo. Ah, beleza. Massa. Então, Pedro, diga aí no chat, você está inspirado na escrita? O que quer dizer essa frase? A verdadeira medida do amor é não ter medida. Rapaz, você escutar isso de uma namorada, eita, menino, mas é uma declaração e tanto, né? A verdadeira medida do amor é não ter medida. Que bom, Anastácia. Mas vamos lá agora para essa frase, gente. O que quer dizer isso? O que Agostinho, inspirado no pensamento de Platão, ele quis dizer com essa Sim. frase? O Ezequiel Ver... entra, o Diga, Ezequiel entra, Anastácia. o Ezequiel entra na aula. Oi? O Ezequiel entra na aula. Pois é, tá bom. Seja bem-vindo. Então vamos lá para a sala, para a frase. A verdadeira medida do. O que quer dizer isso? É impossível fazer uma medida do amor, pois ele é. Nossa! É isso, rapaz! Que massa, cara! Ótimo! É impossível fazer uma medida do amor, pois ele não pode ser imensurável. Não entendi. Pois pode ser imensurável. Ele é imensurável no caso, né? Até perguntei se a gente ia estudar conteúdo. Ah, isso mesmo, lembrei, Pedrão. Lembrei. Não posso ligar. Tranquilo, Ezequiel, tranquilo. Vamos compartilhar no chat. A aula tá ótima.
Gostei muito da contribuição aqui do Gabriel. Isso mesmo, isso mesmo. É impossível fazer uma medida do amor. Olha só, Gabriel. É isso aí. Olha, isso é de uma preciosidade reflexiva. É muito bom, né? É muito interessante observarmos esse pensamento. Esse pensamento. A verdadeira medida do amor é não ter medida. Ou seja, o amor é imensurável. Não podemos medir o amor. Quando alguém diz que ama você, mas dá um valor para isso, ou quer algo em troca, ele está colocando uma medida, está colocando algum, sabe, uma barreira aí. Então, isso não é amor. É tudo menos amor. A verdadeira medida do amor é não ter medida. O amor é imensurável. Gostei da palavra, viu? Imensurável, que não pode medir. Não se pode medir o amor. Novamente, se alguém disser que te ama e colocar obstáculos, colocar algo em troca no meio da relação, ele está, vamos dizer assim, tornando a relação uma relação de valor. E o amor não tem valor. Não tem um preço a pagar. Né? Não tem um preço a pagar. E não se trata só de dinheiro, não. Trata de favor, trata de, faça isso, faça aquilo. Tá entendendo? Então, Santo Agostinho, ele foi muito feliz na sua colocação, onde fala que a verdadeira medida do amor é não ter medida. E era interessante que ele foi inspirado, Santo Agostinho, ele foi inspirado no pensamento de Platão. Lembra lá do mundo das ideias, lembra lá do mundo sensível, do mundo inteligível, da ideia de essência, né? A ideia de garrafa, de cavalo e tal. Pode ter vários tipos de cavalo, vários tipos de garrafas, mas o que importa é a ideia de cavalo, a ideia de garrafa, entendeu? Então, isso ele traduziu para o pensamento cristão. Platão não sabia nem o que era Cristo, né? Foi antes de Cristo ele viveu, antes de Cristo. E Agostinho, lendo, né, os escritos de Platão, vai dizer, olha, isso aqui dá para a gente contextualizar e, de certo modo, cristianizar, né, contextualizar com o pensamento cristão. E aí ele fez essa, inspirado em Platão, ele construiu uma filosofia, né, a filosofia agostiniana, de Agostinho, de Hipona, que foi bispo de Hipona, né? Foi padre, bispo de Hipona. Inclusive, interessante observar a história de Agostinho. Ele foi casado, depois ele ficou viúvo, teve um filho, né? Teve um filho. Ele vivia muito, era muito terrível, né? Gostava muito de farra. E aí ele se converteu, né, ao cristianismo. É muito interessante a história dele, uma história de superação. Ele foi bispo e padre lá depois dos 35, 40 anos. Padre e bispo depois, né? Muito, muito inspiradora a história de Agostinho. Se isso significa dizer que podemos mudar para melhor. Hidrate-se, tome água. Então vamos continuar aqui. Vocês entenderam então a pegada agora de Agostinho de Hipona, né? A filosofia de Agostinho de Hipona. Em seguida, nós temos agora o pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um dos fundadores da escolástica. Como assim, professor? Escolástica. O que quer dizer isso? Escolástica vem de escola, tá? Escolástica vem de escola. Agora, aqui nesse período, veja que nós estamos aqui no século XIII. Século XIII depois de Cristo, né? Século XIII. E ele irá fundar, né, uma escola, vamos dizer assim, né, um pensamento, uma corrente de pensamento, vai escrever muitos livros, mas muitos livros, e ele vai ser um dos grandes, também um dos grandes maestros, assim, um dos grandes pensadores do período medieval. E Agostinho foi inspirado em Platão. Aristóteles vai ser inspirado por Aristóteles. Agostinho vai ser inspirado, aliás, Tomás de Aquino vai ser inspirado por Aristóteles. Olha que pensamento interessante dele. Não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso?
O que quer dizer isso? Não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso? Vamos lá? Pensem um pouco. Não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso? Pode escrever no chat. Vamos lá. Hein, pessoal? O que quer dizer isso? Não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Viu? O que quer dizer? Vamos, gente, participa. O Gabriel aqui participou. Eu estou empolgado aqui agora. O que quer dizer isso, hein? Pedro, Ezequiel, pode digitar, Anastácia. O que quer dizer? Não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. O que quer dizer isso? Não há nada no intelecto, talvez sobre a experiência. Isso mesmo, Ezequiel, sobre experiência. Ora, não tem nada aqui que não tenha sido experimentado, né? Não tenha sido experimentado, né? Não tenha sido experimentado. E isso que é a filosofia, cara. É isso que é a filosofia ir além das frases, além dos pensamentos, além das imagens, entendeu? Além da música, além do filme. Não é só ver ali um filme, ah, nossa, que interessante. Não, é ir além disso. É buscar além, ir além. É realmente, sabe, buscar nas entranhas ali o que quer dizer a frase, o que quer dizer o pensamento e o que quer dizer a música. Ou um fato da sociedade, né? Você está vendo um jornal, epa, tem um fato. Mas peraí, o que quer dizer isso? Por que que fez isso? Por que que aconteceu? Questionar-se sempre. Filosofia é sinônimo de questionamento, é sinônimo de provocação. Então, não tem nada que tenha passado, não tem nada que tenha passado pela cabeça que não tenha sido experimentado pelos sentidos, né? Pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição, pelos sentidos. Sem os sentidos, não se tem uma ideia do que imaginar. Exemplo, cegos não podem imaginar imagens. Será mesmo? Interessante essa sua colocação. Será que os cegos não podem imaginar imagens? Não pela visão, mas pela própria imaginação. Será que eles não podem imaginar? Interessante isso, Gabriel. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos pensar um pouco sobre isso? Pelo tato. Ah, ótimo, isso mesmo. Excelente. Pela audição. Você, por exemplo, pode narrar. Olha, o professor é um homem de cabelo para o lado, né? Penteado para o lado, óculos preto, grandes, sobrancelhas expressivas, grossas, barba, cavanhaque, bigode e de pele clara. Ponto. Isso aqui ele vai imaginar, não. Ele vai imaginar. Mas você tem toda a razão. Pela visão, infelizmente, né? Ele é um deficiente visual e não pode imaginar exclusivamente pela visão. Mas tem algo além disso
E é isso que é importante. Cara, é isso que é importante, cara. Vocês estão ótimos. Parabéns, viu? Óculos pretos não dá. Ai, ai. Muito bem. É isso que é importante. Gostei dessa turma. Foi uma das turmas que mais participaram, viu? Não importa se é no chat. Não importa no chat. Viu? Eu estou em aula agora, mandando mensagem. Estou em aula. Tá bom? Então, pessoal, parabéns. Pode ser óculos escuros. Ah, tá, muito bem. Isso, Anastácio, pode ser óculos escuros. Ótimo. Então, gostei, viu? Gostei do terceiro B, não é isso? Terceiro B. Aqui nós estamos no terceiro B. Perfeito. Então, vamos lá continuar agora com outro pensador. Agora nós temos Agostinho, né? Nós já vimos. Agora nós temos o Tomás de Aquino, que é um dos fundadores da escolástica. As primeiras universidades surgiram nesse período, pessoal. As primeiras universidades surgiram agora nesse período na Europa, tá? Na Europa. O Brasil não tinha sido descoberto. Estamos aqui em 1224. Até era longe, né, de ser descoberto. O Brasil só vem ser achado aqui, né? A terra tupiniquim em 1500. Então, está muito distante ainda do Brasil agora. O Brasil teve Idade Média? Não, nós não tivemos Idade Média. Povos aqui já existiam, mas o Brasil não teve Idade Média. A história do Brasil é recente. Olha aqui da Europa, né? O continente europeu é algo, nossa, é milenar, tem milênios. O Oriente também. No Brasil é um bebê ainda, né? É um recém-nascido em se tratando de história. É muito nova a história brasileira. Estamos construindo e vocês também são participantes disso. Bem, agora nós vamos estudar um grande pensador chamado Maquiavel. Maquiavel, tá? Alguém já ouviu falar nele? Maquiavel. Alguém já ouviu falar nele ou não? Maquiavel. Deixa eu ver aqui no chat. Alguém já ouviu falar de Maquiavel? Sim ou não? Não, não. Creio que sim. Lembra o quê, hein, Gabriel? Sim. Pedro, lembra o quê? Maquiavel. Você ouviu falar o que dele, assim, mais ou menos? Uma palavra, tal, duas palavras, o que que você ouviu falar dele? Pela frase. Ah, muito bem. Os fins justificam os meios. Exatamente esse trecho. Mas o que quer dizer isso? Os fins justificam os meios. Veja que ele está no século XV, século XVI. Aí o Brasil já está sendo descoberto, né, por Cabral. Mas ele foi descoberto pelos índios, né? Os índios chegaram aqui primeiro. Mas enfim, Maquiavel, olha, para o bem da verdade, Maquiavel nunca falou isso. Os fins justificam os meios. Ele nunca falou. Não está escrito no livro dele, O Príncipe. Mas, veja bem, os intérpretes, as pessoas que começaram a estudar Maquiavel, começaram a dizer: olha, pela leitura do livro, podemos concluir que, entendeu? Pela leitura do livro, não é dizer que ele falou, mas pela interpretação do livro, dos escritos de Maquiavel, ele quis dizer que os fins justificam os meios. Não é que ele está dizendo, então vamos fazer qualquer coisa, sendo que os fins é o que importa. Não. Ele está dizendo que os políticos da sua época, e até os atuais também, fazem qualquer coisa para conseguir os seus objetivos. Inclusive coisas perversas, né? Roubar dinheiro da merenda, corrupção, desviar dinheiro da vacina. Isso para conseguir o quê? Benefício próprio, para conseguir enriquecer, né? Então, é nesse sentido da frase, né? É nesse sentido da frase, tá? Então, os fins justificam os meios significa isso, que não importam os meios, o que importa são os fins, são os objetivos. São os objetivos. Se para conseguir determinado objetivo, por exemplo, enriquecer, eu tiver
que roubar dinheiro, não tem problema. Né? Mas isso é errado, é claro. Maquiavel está aqui denunciando, né? Maquiavel está aqui fazendo um exercício de denúncia, fazendo um exercício de denúncia. Não é que ele vai comprovar, não é que ele está defendendo a corrupção, não é isso. Né? Muitas vezes nós somos injustos com Maquiavel e dizemos que ele defende a corrupção. Não, pelo contrário, ele está denunciando, né? Denunciando que os fins justificam os meios. Agora é interessante observar, você já ouviu essa palavra maquiavélico? Você já ouviu essa palavra? Maquiavélico. Quem já ouviu essa palavra? Sim. O que quer dizer isso? Maquiavélico. Já ouviu essa palavra? O que quer dizer essa palavra? Será que vem de algo ruim? Muito bem, Pedro. Algo ruim. Ótimo. Ótimo. Algo ruim. Mas vem de Maquiavel ou não? Ti, olha que a Juliana tá coisando aí, botando aí no grupo, na sala. Tá, depois eu analiso. Obrigado, viu, Anastácia? Muito obrigado. Depois eu vejo direitinho, tá bom? O Pedro, o que quer dizer isso? Ah, tá, não vem de Maquiavel. Não vem, porque antes de Maquiavel já existia pessoas ruins. Olha o que Caim fez com Abel, né? Já existia pessoas ruins. Já existia. Então não é, Maquiavel criou o termo maquiavélico. Não, 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 não. Quem estuda Maquiavel não é maquiavélico, é maquiaveliano. Quem estuda Platão é platônico. Quem estuda Aristóteles é aristotélico. Quem estuda Agostinho é agostiniano. Quem estuda Aquino, Tomás de Aquino, é aquiniano. E quem estuda Maquiavel é maquiavélico? Não. Quem estuda Maquiavel é maquiaveliano. Então, Maquiavel não é uma pessoa ruim, né? Maquiavel não é que fundou esse termo, não. Antes dele, já existiam pessoas ruins. Então, maquiavélico já existia sempre. Aí as pessoas costumam. Ainda tem isso de títulos. Não entendi. Ainda tem isso de títulos? Como assim? Ainda tem isso de títulos. Não entendi. Explica, por favor, Gabriel. Isso de Marquelianos, Ah, sim, Tósteles. isso. Não, por exemplo, quando a pessoa estuda algum filósofo, algum pensador, né, ela recebe vamos dizer assim, um nome de estudioso daquele pensador, né? Por exemplo, Maquiavel é um maquiaveliano, né? Por exemplo, se você se interessar pelo pensamento dele, você vai ser um estudioso de Maquiavel. Aí, para não falar estudioso de Maquiavel, aí fala, não, eu me interesso mais pelo pensamento maquiaveliano, né? Pelo pensamento de Maquiavel. Tá entendendo? É só uma forma curtinha de falar, né? Para reduzir assim o discurso, tá bom? Mas vocês compreenderam, né? Maquiavélico não vem de Maquiavel. Maquiavélico sempre existiu. Pessoas ruins sempre existiram e cometem injustiças com o pensamento de Maquiavel porque Ti, acusam ele deixa, de ter. Diga, Anastácio. a coordenadora falou da a Juliana é a frequência dos alunos, tá entendendo? Hum. Só isso. Muito obrigada pelo carinho. Tá bom, Anastácio. Tá, obrigado também você. Deixa eu ver aqui. Coloque aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Será aplicada a avaliação diagnóstica, ela valerá a primeira nota do terceiro bimestre, indispensável de máscara. Ela é amanhã na escola, né? É amanhã na escola. Fiquem ligados aqui no grupo, hein? Vem novidade por aí. Bom dia, tá. Pronto. É isso, é amanhã na escola, entendeu? Depois vocês leem lá. Depois vocês. A farda apenas para quem já tiver. Pronto. Depois vocês olham lá direitinho, tá bom? Ok. Depois vocês olham lá e vai dar certo.
Então, vocês entenderam, sempre existiu esse pensamento maquiavélico, mas o pensador Maquiavel não criou esse termo. Continuando aqui com a nossa explicação, vamos agora passar para o próximo tema. Professor, mas que período tem Maquiavel? Que período é o de Maquiavel? O Maquiavel está aqui, ó, no período renascentista, no Renascimento. Por que Renascimento? Porque ele vai retomar, ó, os ideais gregos. Ele vai retomar os ideais gregos. No período medieval, houve uma ruptura. Como assim ruptura? Houve uma ruptura de modelo de pensamento. Por quê? Porque agora, no período medieval, quando nós estudamos Agostinho e Tomás de Aquino, esse período estava muito associado ao quem? A Deus. A relação de Deus com o homem. Quem pensasse fora disso, quem pensasse além disso, meio que ficava de escanteio nas discussões, né? Meio que era visto com maus olhos, né? Agora, com o passar do tempo, né, a reforma protestante, que vocês estudaram na história, né, reforma protestante, Lutero, né, com o passar do tempo, houve essa ampliação do conhecimento, houve esse renascimento, esse ressurgimento das ideias lá do período antigo, de Platão, Aristóteles, e principalmente o homem passa a ser o centro das atenções agora. Não mais Deus, né? Deus fica um pouco de escanteio, assim, porque não, peraí, Deus nos deu inteligência. Então, para que nós vamos ficar sempre falando? Não, vamos falar sobre outras coisas, sobre política, sobre medicina, sobre as ciências, começaram a surgir agora no período do Renascimento, né? Então, mas nós temos também outros pensadores, e para concluir, né, essa fase, né, e aí cai muito no Enem, como o Pedro falou, né, perguntou, cai muito nos vestibulares, esses pensadores contemporâneos, né? Aliás, modernos, tá bom? Então, o principal pensador do período renascentista é o Maquiavel. E no período moderno, né, no período moderno, que é depois do Renascimento, o Renascimento é uma transição para o moderno, entre medieval e moderno, né? Como vocês podem perceber, nós temos aqui períodos de transição, ó. Helenismo, a transição entre antiga e medieval. Medieval para moderna, temos o Renascimento. Moderna para contemporânea, temos o Iluminismo. Tá certo? Então, no período moderno, que nós estamos aqui já no século XVI, século XVII, indo até a Revolução Francesa ali, com o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Temos três grandes pensadores, que é chamado de contratualismo. Contratualismo. Por que, professor? Contratualismo. O que vocês entendem por contratualismo? Hein? Pedro, Gabriel, Anastácia. O que vocês entendem por contratualismo? Pode escrever que eu leio. O que vocês entendem por esse termo? O que vocês entendem por esse termo? Hein, pessoal? Ninguém vai falar, não acredito. Contrato ou contra? Tá. Mas vem de contrato, viu? Vem de contrato, perfeitamente. Vem de contrato. O que é um contrato? O que é um contrato agora? Como assim um contrato, professor? Contratualismo é de contrato. Não, é de contra, não. Contrato, as leis, isso. Isso. Muito bem, as leis. Ok. Tem tudo a ver com lei. Anastácio, quando alguém diz assim, vamos fazer um contrato aqui, vamos assinar um contrato. O que quer dizer isso, Anastácio? O que quer dizer isso? Como é, tio? Repete bem de novo. O que quer dizer quando a gente quer fazer um contrato com alguém? Ah, sei, é um acordo. Isso mesmo, Gabriel falou aqui, Anastácia confirmou. É um acordo. Isso mesmo. É pegar nas mãos, ó. Ok, tudo bem. Vamos fazer um acordo. Então, nesse período, né, no período moderno, temos esses principais pensadores: Locke,
Hobbes, aliás, do primeiro, Hobbes, Locke e Rousseau. Não é Luke, não, tá? Luke é olhar em inglês, ó. É Hobbes, ó a pronúncia. Hobbes, John Locke, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Se estiver na casa de vocês ou em algum outro lugar, tenta repetir para gravar. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Bem, o que quer dizer o contratualismo? É uma corrente de pensamento que esses três pensadores, eles aderiram, eles concordaram com essa visão, né, com esse pensamento, né, de promover um contrato. Deixa eu explicar para ficar mais claro. Olha, nesse período, né, há uma mudança de governo, há uma mudança de estilo de governo. Primeiro existiu o quê? A democracia, foi? Sempre existiu a democracia? Sim ou não? Existiu o quê primeiro? Vamos lá. Aquela colaboração de vocês. Prepara o dedo aí na digitação. Sempre existe a democracia? Qual foi o primeiro modelo de governo? Qual foi? Qual foi o primeiro modelo de governo, Gabriel? Os reis. Isso, o nome disso se dá? Como é que é o nome disso? Monarquia, né? Isso mesmo, os reis. Monarquia. A autocracia, né? Ao invés de democracia, a autocracia, que quer dizer uma pessoa, né? Autocracia, monarquia. Perfeito. Então, há uma transição, há uma mudança de modelo, há uma mudança de paradigma. Eita, professor, palavra difícil. Pois é, paradigma, já anota aí, eu já falei para vocês, é importante anotar paradigma, né? Paradigma igual a modelo, igual a estrutura, né? Igual a modelo, estrutura. Tem que colocar isso no léxico. O que é léxico, professor? Vocabulário. Procura um caderninho aí, um caderno, tá certo? Eu tenho até ali o meu, um caderno, e coloca as palavras novas. Isso vai servir demais para você na redação. E coloca as palavras e o significado na É frente. para copiar agora no caderno? Pode Na ser, ou matéria depois de você. Pode filosofia? ser. Pode. Mas isso aí é pessoal. Um estudo pessoal, tá? Para enriquecer seu vocabulário, para enriquecer seu argumento, tá? Então, paradigma igual a modelo. E eu fiz isso no ensino médio, eu fiz isso na faculdade. E me ajudou muito a trabalhar melhor com as palavras, em textos, por exemplo. Tá certo? Até hoje eu faço. O português é muito rico, não tem como saber tudo. Então é necessário você ter mecanismos, né, ferramentas e um caderno, um bloquinho, né? Um bloquinho pode ser maior também, claro. Eu gosto de ter o meu, um caderninho assim pequeno, uma caderneta, e colocar as palavras e em seguida procuro o significado. Mas bem, então primeiro nós tivemos a monarquia, lá, né? Bem anterior, né? Até mesmo um imperador, né? César, dá a César o que é de César, de Cristo e tal. A monarquia, o império e tal. Uma pessoa comanda e todos obedecem. Depois da Reforma Protestante, nesse período renascentista, houve um começo de lutas, de mudanças, né? De atritos com a monarquia. O povo estava cansado de ser submisso. De ser submisso. E claro, atrás de toda prática existe um pensamento, né? Atrás de toda prática existe um pensamento, existe uma reflexão. E esses três pensadores começaram a defender um posicionamento. O Hobbes, por exemplo, que é o primeiro aí, Thomas Hobbes, ele defende o absolutismo, ele defende a monarquia. E ele diz, olha, diante de um contrato, ele imaginou o seguinte, ele imaginou um cenário. Isso é teoria. Ele imaginou um cenário. Olha, vamos imaginar um cenário onde todos se degladeiam
onde todos brigam uns com os outros. Um cenário primitivo, né? Onde um quer tomar a comida do outro. Um cenário de guerra, um cenário hostil, sabe? Bem free-fry, de guerra, de batalha. Tá certo? E ele, olha, então, vocês estão cansados dessa guerra. Então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um pacto. Vamos fazer um pacto, e nesse pacto vocês irão abdicar da sua liberdade em prol da vida. Entenderam? Então, através desse pacto, mas e o governo? Não, o governo vai permanecer a monarquia, um Estado forte. Um manda e todos obedecem. Aqui não tem liberdade de expressão, nesse Estado de Hobbes. O Hobbes, não. Hobbes é primeiramente tem o homem é lobo do homem. Olha essa frase, que interessante, né? O homem é lobo do homem. O que quer dizer isso, pessoal? O que quer dizer isso? O homem é lobo do homem. O que quer dizer isso? Em Pedro, Anastácia, Gabriel e Ezequiel. O que quer dizer isso? O homem é lobo do homem. E isso é um estado de guerra, de primitivo, né? Todo mundo guerreia com todo mundo. Mas trazendo para a nossa realidade, o que quer dizer isso? O homem é lobo do homem. Quem, pessoal? Ninguém vai responder? Vocês estão muito... Responderam primeiro aí, acabou. O homem é lobo do homem. O homem está sempre... não, eu não vou responder, não. Eu não vou responder, que o homem é predador do homem. Isso mesmo. Mas como assim predador? Vai comer vivo assim? Como é que é? É isso mesmo? Ou não? Como é que é? Trazendo para a realidade. Para os dias de hoje. Isso mesmo, você acertou. O homem é lobo do homem. O homem é o predador. Ia dizer pedrador. O homem é predador do homem. Predador do homem. Mas o que quer dizer isso? Ser predador do homem. O que quer dizer isso? Sim, mata entre outras coisas. Isso mesmo. Ele mata entre outras coisas, né? Ele aniquila, certo, também, ele faz as próprias escolhas, mas essas escolhas afetam os outros. Essas escolhas ele escolhe, mas não pensa nos outros, ele pensa só em si. Isso mesmo, Pedro. Ele pensa só em si. E numa sociedade você não pode pensar só em si. Por exemplo, o uso da máscara vai te ajudar e ajudar os outros, né? E aí, nessa frase, o homem é lobo do homem, dane-se o outro. Olha, não quer nem saber. Quer nem saber. O importante sou eu. O importante sou eu. Eu estar bem. Eu estar bem. Os outros que, né? Vai para lá. Eu não quero saber de você, né? Então é isso. O homem é lobo do homem. É isso mesmo. É ser predador do outro. É fazer escolhas, mas essas escolhas não tem a ver com a coletividade, mas sim somente com o meu umbigo. Então, Thomas Hobbes, ele defende o pensamento monárquico, um pensamento absolutista. E para ter um Estado, para vocês terem paz, ele, nos escritos dele, né, no pensamento dele, olha, para vocês pararem com esse estado de guerra, com esse estado de um querendo comer o outro vivo, o homem é o lobo do homem, né? Para vocês pararem com isso, terem paz, terem a vida, assegurada a vida, e não ser ameaçado, vocês têm que assinar um pacto. Vocês têm que abdicar, e esse pacto vai custar alguma coisa para vocês. Vai custar o quê? A sua liberdade. Então vocês vão ter vida, vão ter paz. Mas agora é o seguinte, liberdade não. A liberdade vai ser a moeda de troca. E aí é o Estado absolutista. Manda, o Estado absolutista, a monarquia manda, e você obedece. Ponto. Diferente disso, existe o John Locke. John Locke vai dizer, peraí, Hobbes, peraí, rapaz, a liberdade é fundamental. Não podemos tirar a liberdade das pessoas. O seu Estado absolutista, não, é muito antigo, é muito caduco. Então a liberdade é um direito fundamental do indivíduo. Não podemos tirar a liberdade, não. Existe a liberdade, a vida e a propriedade.
Como é que nós vamos tirar a liberdade das pessoas? Não tem moeda de troca aqui, não. E aí, o Locke utilizou o mesmo, vamos dizer assim, a mesma ferramenta, né? A mesma didática do Hobbes. Ele vai imaginar uma sociedade onde todos gladeiam com os outros, né? Onde todos são predadores uns dos outros. Mas de maneira mais tranquila do que Hobbes. Hobbes vai falar de guerra, né? Aqui não, olha, vai haver muitos conflitos. Tem muitos conflitos. E quem vai apaziguar? E quem vai diminuir esses conflitos? É o Estado. Mas o Estado diferente de Hobbes. O Estado para Locke é um Estado liberal. É um Estado liberal, né? E pela própria palavra, liberal quer dizer o quê? Vem de liberdade, né? Você vai ter liberdade de comprar, você vai ter liberdade de consumir, você vai ter liberdade de construir sua casa, você vai ter liberdade. E o Estado, ele vai conduzir esses conflitos. Se tiver conflito, o Estado intervém. O Estado vai mediar os conflitos. Nada de opressão, nada de... Não. Assim como Hobbes. Percebeu a diferença? Estão percebendo a diferença? E aí, tem também um contrato? Tem um contrato. As pessoas irão também participar desse contrato. Esse contrato, é claro, é um contrato para defender um Estado liberal. Um Estado liberal, tá certo? Essa frase dele é uma frase que é um pouco ultrapassada, né? O homem nasce como uma folha em branco, como uma tábua rasa. Isso é ultrapassado. O próprio Tomás de Aquino já dizia, né? Olha, não tem nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Concordo um pouco com Hobbes, né? Com Locke, com relação à experiência, né? Com relação à experiência. Mas nós não somos tábula rasa, né? Nós não somos tábula rasa. Nós somos, então, pessoas que entendemos, que pensamos, e nós não nascemos como uma folha em branco, né? Ele quer dizer aqui que nós nascemos como uma folha em branco e as experiências que vão gravar no nosso íntimo, né? As experiências que vão fazer com que nós tenhamos estrutura, tenhamos pensamento e ideias, tá bom? Mas vamos ficar com a teoria política dos três, tá bom? Hobbes é um pensamento monárquico, a monarquia. Locke vai defender o Estado liberal. Não, Hobbes, liberdade é importante. Vamos dar liberdade para as pessoas, sim. Pensar na coletividade e também pensar nelas mesmas, construir, comprar, né? Poder, assim, ter um bem-estar, né? Um bem-estar social. Já, para terminar a aula, já Jean-Jacques Rousseau, o Rousseau... Tia, já ia sair na aula, porque começou a estar meio que fogo. Tá bom, tudo bem. Já o Rousseau, já o Jean-Jacques Rousseau, para encerrar a aula, tem diferença dos outros dois. Rousseau vai defender um Estado democrático. Ele vai defender a voz do povo, a voz da vontade geral, né? A vontade geral. E ele, claro, vai defender os ideais da Revolução Francesa. Vai ser um pensador que a Revolução Francesa vai abraçar. A Revolução Francesa, como vocês sabem, ela aconteceu em meados do século XVIII, né? Assim como Rousseau viveu nesse período também. E Jean-Jacques Rousseau vai dizer o seguinte: olha, o homem é bom. Ele é bom por natureza, ele nasce bom. Mas a sociedade o corrompe. Ele está falando aqui no sentido, na época dele, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ele tem tudo a ver aqui com os índios, ele está falando, né? Com os indígenas. Olha, os índios estão lá. Eles são pacíficos, eles não querem ofender ninguém, eles não ofendem ninguém, eles estão no mundo deles. Os europeus chegaram e desconcertaram tudo. Chafurdaram a vida dos índios. E corromperam os índios. Corromperam. Trouxeram doenças para eles. Por isso que ele vai falar, olha, o homem é bom e a sociedade o corrompe. E a sociedade o corrompe. Foi esse o contexto de Jean-Jacques Rousseau. Foi esse o contexto que ele falou, disse essa frase. O homem é bom, sim. Os índios ali, os nativos, mas a sociedade os corromperam, né? A sociedade fez questão ali de levar doenças, levar bens materiais, acumular riqueza e claro, roupas, sendo que eles não precisam disso.
A sociedade corrompeu, né? Ou seja, o meio civilizado corrompeu, né? Tá bom? E Rousseau vai defender a democracia. A democracia, tá certo? Claro que a democracia de Rousseau se assemelha um pouco, inclusive, com a democracia atual. Quando nós falamos em plebiscito, em referendo, né, nós estamos falando também da democracia russoniana, onde vai defender esses mecanismos, esses instrumentos. O que é um plebiscito? O que é um referendo? Olha, existe um projeto de lei e nós vamos votar para ver se essa lei é benéfica ou não para a gente, para nós. Entendeu? Então, tira a responsabilidade, vamos dizer assim, do Senado, da Câmara de Deputados, e traz a responsabilidade para o povo. Então, vocês vão decidir se essa lei é válida ou não. Isso aí é uma espécie de referendo ou plebiscito. Tá entendendo? Depois a gente pode se aprofundar nisso. Tá bom? Então, Hobbes, para encerrar, Hobbes defende a monarquia. Todos eles passam por um contrato. Primeiro, vem um estado de guerra, um estado de conflito, e em seguida há um pacto, há um contrato, onde eles vão defender, assim, Hobbes, a monarquia, sem liberdade, mais direito à vida, Locke, com liberdade, com propriedade, e o Estado vai servir como para mediar conflitos. E Rousseau, a voz do povo agora vai levantar e assim conquistar o espaço que é de direito, né, que lhe é de direito. Tá bom, pessoal? Então, nós estudamos, na próxima aula, vamos continuar falando sobre o período moderno com outros pensadores E na nossa aula, lá na escola. importantes, isso. Na próxima aula, no caso, na próxima semana, né? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Tá bom? Então, um forte abraço para vocês. Tem atividade, é a mesma atividade. Façam atividade. Escolha um pensador dessas frases e converse com eles. Não vai só pegar na internet, não, que eu vou saber. Né? Tenta, assim como vocês conversaram aqui, converse com eles e tente, inclusive, aliar fatos do dia a dia para o seu texto, tá bom? E acontecimentos do dia a dia para o seu texto de 15 a 30 linhas, tá certo? Então, essa aula vai ser disponibilizada lá, se vocês quiserem assistir também. Os slides já estão lá no grupo. Um forte abraço e até a próxima. Até na escola. Até!